Opa, e aí, Felipe chegando. Vamos todo mundo chegar aí aos poucos. E aí, gente? Chegando aí todo mundo aí, Felipe, Nina Mel, Diego. Como é que vocês estão, gente? Estamos aqui começando essa live, que vai ser uma live muito importante. Uma live aí muito interessante para a gente discutir dentro dessa temática que a gente já tem falado, né? Há uma semana, que é a temática de se pensar sobre futuro, se pensar sobre juventude negra. E nós somos do Juventude Negra Política. A gente já teve vários convidados e convidadas maravilhosos, né? Tô até aqui com a lista. A gente começou aí com o do Pente, com o Roger Cipó, falando sobre a questão da política, da masculinidade. Tivemos a Fatine também com a Érica, o Thales com a Tainá, a Mari Cordeiro com a Deise Maia, a Gilmara com a Bárbara, o Léo com o Claudinho Oliveira e ontem tivemos o Tonton também. E hoje tá eu aqui para poder fazer essa transmissão que é muito bacana, que sabe muito, uma pessoa muito especial que vai poder fazer a gente passar essa uma hora aí como se fosse simplesmente uma meia hora, uns 5 minutos, 10 minutos, com um papo que é muito importante, que é um papo do presente e que, sem dúvida, é um papo também de futuro. Acho que tá entrando aqui. Ela tá entrando aqui na live. Deixa eu ver. Oi, João. Opa! E aí? Tá dando? Tá aparecendo aqui? Ainda Tudo não bem? apareceu certinho. Então, eu acho que a minha câmera não tá No... atualizando. Vamos lá. Deixa eu ver Eu aqui. acho que ela, deixa eu ver aqui. Vamos ver. Opa. Não? Não, aqui ainda não foi, não. Qualquer coisa você sai e entra de novo aqui. Deixa eu cancelar. Aí você sai e entra de novo. Já já vamos entrar aí para falar com a Núbia, né? Ela vai poder se apresentar melhor, que a gente vai discutir um pouco aí sobre desigualdades, falar um pouco sobre essa situação toda que a gente está vivendo da pandemia. Vamos ver. Oi? Aqui tá aparecendo conectando ainda, Núbia. Vamos ver. Gente, se aparecer para vocês, vocês falam aí, porque talvez pode ser coisa do meu celular também. Yara, Fernanda, um monte de gente boa entrando. Oi? João, você me Aqui tá. escuta? Eu tô te escutando, mas tá só a voz. Pois é, eu não sei o que está acontecendo aqui. O meu vídeo não está funcionando. Que coisa. O pessoal também tá só a voz. Ai, O que e eu será já que é? aceitei Deixa eu jogar aqui. aqui. Instagram. Poxa. Tô até jogando aqui no Google, correndo para ver se a gente consegue descobrir o que pode ser. Ebert colocando primeiramente fora Bolsonaro. Isso é urgente, né? Isso é urgente. Vamos tentar aqui de novo com a Núbia. De novo, tá a mesma coisa aqui. Gente, bom, Tô vendo aqui se eu não. Você tá usando internet de Wi-Fi de 4G, Núbia? O que é? Não sei se pode ser internet. Isso, ó, entrou. agora entrou. Isso aí, vamos lá. É O isso áudio tá aí ok?
Que coisa boa. Apareceu para todo mundo aí, gente. Joga aí no chat aí, por favor. Conta pra gente se deu aí. Aqui Então deu vamos lá. e tá ótimo. Como que você tá, Núbia? Tudo bem? Tudo bem aqui, quarentenando. Sim, Já há mais de 40 dias nessa quarentena. Tá bom. pois é. Mais de 40 dias. Eu lembro que no início, inclusive, né? O pessoal até falava, gente, tá todo mundo falando que é quarentena, mas não necessariamente vai ser 40 dias. Vai ser o tempo que for necessário, assim, né? Pode ser que Sim, sejam sim. 15 dias ou uma semana. Ou 40 Então aí, semanas, né? Ou 40 anos também, sabe? nossa senhora. Ai, meu Deus. Então, vamos lá, Núbia. Vamos lá. Eu vou falar aqui uma pequena descrição, aí você me fala se o que falta, me fala aí o que mais que tem, e as coisas mais importantes, né? A Núbia, gente, estou aqui lendo, a Núbia, ela tem pós-doutorado em saúde global pela Duke University, ela tem mestrado e doutorado em saúde pela FMG, ela é administradora também pela FMG, pesquisadora do MEF Consórcio e revisora de periódicos especializados em saúde e gestão. 15 anos de experiência na coordenação técnica e científica de projetos em caráter nacional e internacional para avaliação de políticas públicas em saúde. Tem projetos desenvolvidos com a Fundação Bill e Melinda Gates, Organização Pan-Americana de Saúde, Ministério da Saúde, Prefeitura da Grande BH e empresas privadas. Falta alguma coisa? Oh, falta muita coisa para eu fazer ainda. Não falta para você falar, mas para eu fazer ainda tem muitos planos aí no futuro breve. Nossa, que coisa linda, Nubia. É muito bom a gente poder te receber aqui. É uma honra. A gente com essa Obrigada. movimentação com a Juventude Negra Política, né? Que busca dar voz, né? E conseguir projetar cada vez mais muitas vozes que às vezes não são ouvidas. Uhum. Muitas imagens que às vezes as pessoas não conhecem e que trazem informações, pautas com muita propriedade de coisas que acho que todo mundo precisa saber. E se você puder falar um pouco mais de você agora? Sim, vamos lá. Então, eu sou formada em administração inicialmente, né, que é a minha graduação, minha base. E aí eu desenvolvi tanto o meu mestrado quanto o meu doutorado nessa área de gestão da saúde, mas com a interface na gestão, tanto de recursos humanos quanto no gerenciamento de uma forma mais ampla, né? E aí, inclusive, no doutorado eu trabalhei como gestão de serviços de saúde em sistemas prisionais, né? No sistema prisional especificamente de Minas Gerais, então eu visitei alguns presídios, né, fui a fundo para entender como funciona o gerenciamento desses serviços, quais os serviços, né, a população carcerária tem disponível no âmbito da saúde. Então, o meu olhar é sempre na saúde, mas pensando em gestão, né, pensando em formas de melhorar os espaços, principalmente porque esses espaços são muito tomados, né, e ocupados por profissionais da saúde. E o profissional da saúde, às vezes, a ele falta a visão gerencial, né? Ele tem a visão técnica, mas quando ele voos maiores aí nas hierarquias, nas estruturas desses órgãos diversos, a ele falta essa formação gerencial. Então, o meu olhar é sempre nesse sentido, né? Tendo esse recorte. Ah, que sucesso, Dom. Bom, bom demais. E aí, a gente até colocou aqui um pequeno roteirozinho, né? Até compartilhei até nos stories para o pessoal já saber e ter ideia de o que Uhum, é. ok. Eu quero que a gente já comece, então, indo direto ao ponto, né? E pensar com você, assim, como que o sistema de saúde brasileiro... Então, essa pandemia que a gente está vivendo do Covid-19, o que você tem a dizer, o que você tem a contribuir? Tá. Ok, vamos lá. Você vai começar. Não, você pode falar.
Tá? Não é porque eu pensei que você já ia passar para os tópicos. Bom, eu acho que tem um olhar, né? Que eu faço pesquisa de fato na saúde, nessa área da saúde, na área de saúde pública, e eu vejo que talvez a maior contribuição que eu possa dar, inclusive que eu possa compartilhar aqui com vocês, é o conhecimento que eu tenho sobre a estrutura da saúde, né? Em âmbito nacional e em toda a esfera da saúde, desde a atenção primária à saúde até a atenção hospitalar. Né? E isso é o que está sendo assim, o ponto nevrálgico no enfrentamento da Covid hoje no Brasil, é esse desconhecimento de que estrutura temos no Brasil, né? E eu digo um desconhecimento, não é nem bem entre aspas, mas é um desconhecimento profundo, mais aprofundado do que é, né, o SUS no Brasil, né? E o que a gente pode ser feito para enfrentar com mais tranquilidade a Covid-19. Então, acho que a gente pode bater um papo bem legal sobre isso aqui. Beleza. Aí, se você quiser já entrar nesse primeiro tópico, né, como que o sistema de saúde brasileiro está agora, né? O que está dando tá dando na televisão, assim, que às vezes nem sempre chama tanta repercussão. O que está acontecendo em BH? O que você tem de informações aí para dar esse panorama para a gente? Tá. Bom, eu também fiz, né, alguns recortes para eu não perder coisas importantes que eu acho que precisam ser faladas. Eu vou aproveitar esse momento, João, porque assim, é um momento também de educação das pessoas que acabam escutando, né, que estão participando. E aí, para dizer um pouquinho, brevemente, como é a estrutura do SUS, sabe? Porque eu vejo, principalmente com a pandemia, eu vi que grande parte da população que precisava ser educada do que é e como procurar o SUS, desconhece o sistema e o funcionamento do sistema, né? Então, assim, o SUS tem basicamente 3 diretrizes para o seu funcionamento. O primeiro é o acesso universal, que é todo mundo tem direito a usar, né? O segundo é a equidade, ou seja, vai estar disponível naquele território, como a gente fala, né, no termo mais técnico, todos os serviços que aquela população precisa, que podem ser diferentes de outra população. E, por fim, a integralidade, quer dizer, nós vamos cobrir, o SUS cobre toda a gama de serviços, né, que está disponível, que poderia estar disponível no sistema de saúde. Né? Então, é um sistema integral, não é só um sistema hospitalar, não é só uma atenção primária, né? E o SUS está regulamentado aí por 2 leis. Uma é a 8080 e a 8142. Basicamente, se você ler essas leis, você entende praticamente tudo do SUS. O que é importante, gente, entender? O que cabe a cada ente federativo. Então, o que o governo federal tem que fazer? Em linhas gerais, formular políticas e estratégias, definir, né, esse planejamento e coordenar a execução, né? O governo estadual também, nessa mesma medida, mas com um olhar para a sua localidade ali, para o seu estado. E cabe ao município a execução, a operacionalização disso, ok? Isso pode parecer confuso, mas esse é um sistema que tende a aproximar a população de quem executa o serviço, que é o município. Então, é muito mais fácil eu chegar aqui na Secretaria Municipal, eu estou em Contagem, né, de Contagem, e relatar um problema, ou solicitar um problema, porque eu tenho que ir a Brasília, ok? Isto posto, o que nós temos? É que nós não vamos ver, embora, né, o SUS não nasceu, não zerou em 88, né? Já vinha um monte de coisa, então tinha um monte de hospitais que eram do executivo, que estavam, né, no Ministério, etc. Isso foi sendo carregado até os dias de hoje. Mas, por excelência, hoje, o Estado, o Executivo, o Ministério da Saúde, não faz gestão na ponta de nada, ok? Então, a gente vai estar sempre mais próximo dos municípios. E essa regionalização, ela é por nível de complexidade. Então, perto da sua casa vai ter um posto. Pode ser, se você mora mais no interior, pode ser que seja só aquele posto. E aí, numa outra cidade, num nível de complexidade maior, vão ter outros serviços até chegar no nível hospitalar, ok? E aí, isso também tem a ver com a tecnologia. O posto de saúde, não espere, gente.
encontrar um tomógrafo num posto de saúde, porque não está lá para isso. Lá é para resolver os pequenos problemas de saúde e também fazer o acompanhamento da população que tem hipertensão, diabetes, se você teve um problema, um corte, fazer acompanhamento da gestante, ok? Então é o posto de saúde. Por que eu estou explicando isso, gente? Porque agora na Covid as pessoas não estão sabendo onde ir. Por quê? A preocupação é que, olha, eu tenho alguma coisa, eu vou ao hospital. A mentalidade do brasileiro ainda é de ter o acesso hospitalar. E esse acesso hospitalar, além dele estar mais distante para grande parte da população, nós estamos aqui na Grande BH. Eu estou na Grande BH, eu acesso facilmente um hospital. Mas no interior, tem pessoas que vão andar aí 2 horas e meia, 3 horas para acessar um hospital. Então, primeiro ponto que o SUS precisa estabelecer e tem que aproximar da população é esse contato. Né? A cobertura desses postos de saúde hoje no Brasil é quase 80%. Então, sempre você vai ter um posto de saúde. E esse posto quando você tiver com sintomas leves, não despreze nenhum sintoma, mas sintomas leves, né? O fluxo mais eficiente é você ir ao posto de saúde. E deixar com que o posto de saúde vá gerenciando a sua situação. Agravou, com certeza eles vão saber, inclusive, para onde te manda, né? Então, isso é importante para que as pessoas entendam que ir ao posto de saúde, ao hospital, nesse momento, pode ser um problema. Né? Isso eu estou falando para o usuário. E agora, qual que é a leitura que nós estamos, nós, né, quem pesquisa saúde há algum tempo, que a gente está fazendo desse momento? É que, infelizmente, os problemas do SUS foram exacerbados com a Covid-19. Porque a gente tem acompanhado uma série de equívocos de gestão, né? Um acirramento ali entre secretarias, ministérios, né, os estados e municípios. Então, o SUS, como eu disse, existe um princípio que é a regionalização, o município deveria ficar ali, mas cuidando da gestão local. Mas o que a gente está vendo é esse acirramento que está, inclusive, fragmentando decisões, fazendo com que, mesmo dentro de um sistema que é único, tenha fragmentações e recomendações contraditórias, né? Então, tem gente que fala, olha, pode ser, relaxa, não relaxa, faz X, faz Y. Então, quer dizer, essas recomendações contraditórias, a gente está vendo que é um problema de gestão. Isso é um problema porque a regionalização é um pilar geográfico, né? Então, os hospitais têm um ponto fixo. Então, eu vou dar um exemplo aqui do que aconteceu e a leitura que a gente faz, né, quando estuda saúde pública e sistema único de saúde. O prefeito de Belo Horizonte, em um momento do tempo dessa pandemia, né, falou que fecharia a entrada, proibiria acesso aos municípios que tivessem mais relaxados e etc. Né? Só que ele tem que entender que a rede hospitalar de Belo Horizonte, ela não é da cidade. Ela é uma rede hospitalar que pertence a um grupo de municípios. Então, quando ele faz isso, ele está impondo uma barreira de acesso. Entende? E aí, essa barreira de acesso, ela vai respingar lá na frente, que quando isso tudo acabar, eu tenho uma certeza absoluta que muitos municípios vão colocar em xeque essa questão da regionalização da saúde. Porque no momento momento muito específico em que as ações deveriam ser coordenadas, né, as pessoas estão defendendo isoladamente os seus territórios, né? Então, a mesma coisa quando o Flávio Dino traz os respiradores, né, e faz todo esse movimento para poder driblar fiscalização e etc. Quer dizer, a gente vê que tem uma desconexão, né? Um ente federativo precisa driblar o Ministério da Saúde. Isso tudo enfraquece o combate à pandemia, porque cada um vai tomar isoladamente os seus caminhos e a gente vai perder a oportunidade de unificar e de fortalecer o SUS com olhares, né? Com olhares que poderiam ser mais gerais, né? Então, esse é um problema, porque hoje, com um planejamento central, a gente poderia estar direcionando recurso hoje para quem precisa e pessoas, né? Então,
Muitos hospitais de campanha saíram pipocando por aí. Mas será que agora era a hora de hospitais de campanha? Hospitais de campanha que ficarem aí 30, 40 dias abertos sem funcionamento, é dinheiro que foi desperdiçado, que poderia estar em locais que agora precisam desses recursos, porque a gente está trabalhando com recursos escassos, né? Tanto com relação aos profissionais quanto a equipamentos, né? Além disso, outro problema que o SUS está enfrentando é o problema com relação à tecnologia. Então, a gente está sem estrutura de tecnologia que deixa praticamente todo o sistema, todo gestor está reativo. Porque quando que a gente começou a contabilizar os primeiros casos, não se pensou num sistema que pudesse abarcar, né, um grau de informação suficiente que depois de processada, essas informações fossem utilizadas para resolver problemas, para tomar decisões. Então, se você entrar no site, na Secretaria de Saúde do Rio Grande do Sul, você vai ver um painel com alguns indicadores, você entra aqui em Minas Gerais, são outros indicadores, você entra no Ceará, são outros indicadores. E o pesquisador que quer até gerar mais evidência, não tem acesso, não tem acesso porque não foi pensado. A planilha, né, o próprio ex-ministro informou certa vez que o sistema ficava indisponível porque a planilha era de entrada manual, né? Então uma pessoa digitava lá os casos. E se essa pessoa digita os casos, essa pessoa adoeceu, ela pegou Covid, por exemplo, aí os casos ficaram amontoando lá na mesa porque ninguém sabia, né? Tem essa questão de senha, então o site ficou fora do ar uns 5 dias, por esse motivo, né? Então, esse problema da tecnologia da informação é um problema central. As grandes experiências que a gente tem, né, são de lugares que enfrentaram isso de uma forma mais positiva, né, que processaram esses dados mais rápidos, disponibilizaram o dado para a sociedade, inclusive para a sociedade saber, olha, meu bairro é um bairro que está com um alto número de casos ou está com um alto número de óbitos. Hoje no Brasil não se sabe isso com segurança, né? Então algumas prefeituras divulgam, outras não divulgam, e algumas nem sabem a real situação, né? E aí, só para poder, eu acho que para puxar um gancho, é que esse problema da tecnologia, ele é tão grave, ele é tão persistente, é que a gente, por exemplo, vou pegar o caso de Belo Horizonte, que está controlando a pandemia com alguma propriedade, né, dentro das capitais. Só que Belo Horizonte, ela pode entrar em colapso, mesmo a cidade tendo baixos casos e baixo número de óbitos. Basta que as cidades que estão no entorno não controlem a pandemia adequadamente, né? Então, olhar só para o município é um problema muito grande, porque o município não é dono da sua rede. Então, se nós não olharmos, tivermos uma visão regional, ali, micro-regional, você pode estar achando que Belo Horizonte está controlada, e está, em termos de casos e de óbitos, mas daqui a 30 dias pode começar a ter um fluxo muito contínuo, e é o fluxo que é estabelecido pelo SUS, um fluxo muito contínuo de pessoas vindo das outras cidades, né, e colapsar o sistema. E aí colapsar o sistema sem casos na cidade, ou sem caso de colapso na cidade, né, na verdade. Então, eu digo assim, esse é o grande problema que o SUS está enfrentando nessa Covid, basicamente. Desconhecimento da sua estrutura, da sua capacidade, e sem tecnologia para poder dar respostas mais rápidas, né? Porque eu lamento realmente bastante que isso tenha chegado nesse ponto. Muita coisa, assim, né? Eu fiquei só olhando e pensando o quanto que a gente está aí há 2 meses com tudo isso se chocando de maneira muito, muito forte mesmo, né? Porque de um lado o Calil tentando. Ele foi o primeiro, né? O próprio Mandetta até deu um pronunciamento esses dias que o Calil é um dos que mais coloca de maneira mais firme essa necessidade de ter o isolamento. Aí, ao redor, os outros municípios não estão falando nada, né? Teve até aqui, minha mãe, né, comentou aqui, consola, Neves não tem nenhum respirador e abriu o comércio e tudo mais. E a gente fica, como lidar com essa questão toda, né? Que
porque aí fica complicado mesmo. A gente vê até em publicações, às vezes um jornal coloca, Calil pediu para reforçar, mas os municípios estão liberando as coisas. E aí o pessoal fala, é isso aí, parabéns, Calil, os outros prefeitos deviam ser presos, umas coisas assim. E Belo Horizonte não tem que receber gente que está doente de outros municípios, não. Todo dia eu vejo isso. Porque na hora que Belo Horizontino precisar, aí não vai ter. Sempre tem isso. Então, essa é uma fala totalmente equivocada. Então, eu sempre advogo que toda política que é pública, ela precisa ser abordada na escola. O SUS é uma dessas políticas, né? Para que as pessoas entendam isso. O nosso sistema em BH não é de Belo Horizonte. Assim como eu estou em Contagem, o sistema de Contagem não é de Contagem, porque Contagem é outra micro-região de saúde, né? Então, por isso, os prefeitos, ao invés de estarem aí, entre aspas, batendo boca, né, eles deveriam estar sentados numa sala com painéis cheio de informações para poder tomar decisões colegiadas, porque assim é o SUS. O SUS não é feito de municípios, né? O SUS é feito de regiões de saúde, né? E essas regiões têm uma razão de ser. Se a gente continuar nesse ritmo, eu vejo que essa estrutura do SUS ela vai ser abalada de uma forma muito grande, né? Só que nós não temos recursos, gente, vamos pensar. Nós somos um país em desenvolvimento, nós não temos recursos, nem necessidade de ter, e nem profissionais de ter um hospital em cada município. Só em Minas Gerais são 853, imagina 853 hospitais. Então, assim, a capacidade ociosa. Então, tem que pensar tudo isso. Não é execuível. Então, o SUS ainda é a melhor forma de ver, mas os gestores parecem não terem conhecimento da política, né? Eu fico impressionada como alguém assume uma cadeira de gestão de saúde e não conhece saúde. E não sabe como é a estrutura. Sabe, às vezes dá vontade de falar assim, olha, vai lá na 8142, vai lá na 8080 e dá uma lida, prefeito. Dá uma lida, secretário de saúde. Vocês não podem fazer isso, vocês não podem criar uma barreira de acesso para outros municípios, né? Nós fizemos, é colegiado, o SUS é colegiado, né? Não. Nubia, você trouxe esse outro ponto que é muito importante, que é da questão das informações, que às vezes a gente não consegue mesmo saber como que está essa questão da contaminação do Covid na nossa própria região. O que você tem para trazer em relação a isso e em relação também à questão da desigualdade, né? Quem que são essas pessoas que estão sendo mais impactadas estão sendo mais contaminadas pelo Covid e pensando no impacto de forma geral, né? Porque o impacto de uma pandemia não é só, de fato, a questão da saúde, é a questão até que a gente critica muito, a questão social. Quem é que está saindo de casa para trabalhar, quem que não está saindo de casa, a questão também, né, do trabalho doméstico, né? Como que está sendo isso tudo? E o que você fala em relação aos dados que você tem conseguido acessar a sua rede de pesquisadores? Então, primeiro essa questão que eu trouxe da tecnologia, João, de certa forma, ele responde que nós estamos nadando em mar aberto. Pouco se sabe, a gente ainda sabe muito pouco sobre quem são essas pessoas. A gente não conseguiu traçar um perfil demográfico, um perfil socioeconômico. Por quê? Por um motivo muito simples, a gente não tem testes, né? Então, nós falhamos lá na estrutura, porque nós não temos como monitorar. Então, a partir daí, o que se tem feito? Eu falo que eu estou diretamente trabalhando bases de dados para o CONAS, para poder fazer, né, tentar munir essa gestão com dados e com melhores relações, entender o território, etc. O que a gente faz é aproximar com o que o SUS já tem de conhecimento sobre as populações que são mais impactadas nas suas diversas políticas, né? Então, assim, eu vou ficar te devendo maiores detalhes sobre as pessoas que são acometidas na Covid-19. Mas eu posso te trazer o que a gente tem hoje, né, do que é o SUS de forma geral, né? Então, assim, primeiro que o SUS tem um pilar que é da equidade. Esse pilar a gente vê na prática, né? Se você chegar numa UPA, você chegar num posto de saúde, você vai ser atendido ou você vai ser encaminhado. Então, algum tratamento você vai receber ali, ok? E o SUS tem esse rol de políticas e serviços que é bem extenso, entendeu?
Só que ainda Sim. assim a gente tem as distorções que ocorrem, né? Que são estruturais da sociedade brasileira. Porque barreira de acesso, ela não é só de acesso geográfico, né? Ela pode ser barreira de acesso de compreensão, né? Barreira de acesso linguístico. Então, nós temos a questão, inclusive, do analfabetismo, as pessoas que não conseguem interpretar ou identificar as instruções de uma bula. Então, tudo isso é barreira de acesso para a saúde. Então, essas pessoas estão no grupo que tem maior impacto em qualquer situação de saúde. Então, esse grupo. E dentro desse grupo, além das pessoas que estão em áreas de vulnerabilidade social, né, nós temos um conjunto de critérios para estabelecer e identificar essas populações. Mas assim, basicamente, né, o SUS vai ter política para todo mundo. Tem política para mulher, para criança, população LGBT, indígena, trabalhador, idoso, homem, gestante. Então, praticamente toda política pública, né, para grupos, ela vai passar pelo SUS, né? O SUS é muito grande, ele vai abraçar, ele vai incluir, vai problematizar, vai agregar todas essas questões sociais no seu berço, né? E aí o que a gente tem hoje é que, além ou junto com, não digo além, junto com as pessoas que estão em área de vulnerabilidade social, nós temos, de fato, a população negra, que é identificada como uma população que tem indicadores de saúde em N indicadores pior do que o restante da população, né? Então, especificamente para essa população, existe uma política, não sei se é de conhecimento de vocês, mas é a Política Nacional de Saúde Integral da População Negra, né? Que é esse 2009, instrumento, eu acho que entre 7 e 9 aí, é um instrumento que tem, né, com objetivo exatamente melhorar esses indicadores, trabalhando no que está para trás, né? No que está por trás, no contexto dessas pessoas. E essa política, ela vem com essas evidências, né? Que a população negra, e que é, em sua maior parte, SUS dependente, ou seja, se não for pelo SUS, não acessa serviços de saúde em mais nenhum outro ponto, né? Mas essa população, que eu digo que está mais, inclusive, sujeita a ter problemas em decorrência da Covid, vai ser a população negra, que tem problemas nas taxas de nascidos vivos, na mortalidade infantil, na mortalidade materna, nascimento pré-termo, incidência de doenças crônicas, entendeu? Então, essa população é a população que, historicamente, né, apresenta maiores problemas de saúde, mesmo com o SUS que prega uma equidade, né? Então, essas políticas vêm para reforçar. Então, em linhas gerais, essa vai ser a população que, quando as coisas ficarem fora de controle, né, que eu acredito que vai acontecer em breve, fora de controle, que eu digo é o colapso do sistema, são essas pessoas que, além de estarem impactadas pela Covid, elas vão estar impactadas por esses outros problemas, né? Dentro desses outros índices, eles tendem a aumentar também, né? Que são as pessoas que são mais frágeis nesse momento. Bom, e você trazer esse ponto é muito importante, né? Essa ideia também que você trouxe, que é a SUS-dependência, né? E Sim. pensar também que é isso, se a maior parte da população que acessa o SUS é a população negra, mas isso não significa que as outras raças não estejam acessando o sistema de saúde. Significa que elas possuem outros meios de acessá-lo. Hoje, no Brasil, né, a última estimativa é que entre 75% e 80% da população brasileira é SUS dependente. Ou seja, se não for pelo SUS, não acessa nenhum outro serviço de saúde. Então, é um número absurdo, né? Quer dizer, é uma dependência extrema para que o sistema funcione adequadamente, né? Eu acho que essa é a resposta que a população precisa do SUS, né? De um funcionamento adequado. Bom, total, assim. E pensando nesse sentido, todas as medidas estão sendo tomadas e tudo mais, questão toda do isolamento, o que
você tem assim, a dizer, principalmente em relação a isso sobre as próprias periferias, né, das grandes cidades, principalmente, né? Que a contaminação lá, o grande medo, né, que todo mundo sempre teve em relação ao Brasil foi em relação à contaminação que se daria nas periferias, né? Por conta de vários índices, né, como a dificuldade de saneamento básico, o déficit habitacional, a densidade, né, domiciliar e tudo mais. E o que você tem a adicionar em relação a isso? Assim? Então, João, o Brasil tem essa característica que a gente não vai poder se espelhar em nenhuma experiência internacional que tenha essa característica. Então, a gente tem, de certa forma, um grande desafio, a gente tinha, não temos mais esse desafio, porque agora a gente já está em transmissão comunitária. O nosso desafio foi logo que os primeiros casos foram identificados, né? Agora, mesmo nas comunidades e nesses espaços de adensamento populacional que são maiores, a única estratégia que a ciência suporta é a de testagem em massa. Então, para além disso, só o isolamento social, ele é impraticável, né? Ele não é possível. Então, a gente precisa ter, e por isso eu digo que são políticas transversais que passam pelo SUS, né? Então, nesse momento, a importância dos testes, ela também impacta essa população. Aí você vai ver, quando a gente vai juntando as peças desse quebra-cabeça, é a população que sucumbiu mais facilmente. Por quê? Nós temos questões espaciais, geográficas, aí nós vamos ter questões de política, de adensamento populacional, a própria realidade domiciliar, né? E isso vai impactar de forma que o que se diz hoje, o que a literatura prega hoje como um bom combate contra o coronavírus, ele né, a Covid-19, ele não é praticável nessas áreas no Brasil. A gente não tem como isolar as pessoas. Uhum. Não. Assim, você falando, vai passando assim, várias coisas assim na cabeça. Uma das notícias que eu vi recentemente foi de que Minas Gerais está muito abaixo ainda do limite de testes possíveis, né? Que Minas poderia ter testado muito mais. E que não é à toa que Minas está com números tão baixos em relação à contaminação. Né? Que existem estados que têm uma questão econômica que é muito menor do que a de Minas Gerais, mas estão testando mais. E o que você acha que aconteceu? Assim, eu fico sempre pensando nesse pronunciamento que o presidente fez, de às vezes, né, desmoralizar toda essa preocupação que a gente está tendo, e fazendo isso, né, claro que impacta as realidades estaduais e municipais também. Por que você acha que Belo Horizonte não testou, Minas Gerais não está testando tanto? Você tem mais alguma informação sobre isso? Não, o fato de não estar testando é pela limitação do recurso, né? Hoje, mesmo com os testes que vieram ainda, né, na gestão do ex-ministro, ainda tem um contingenciamento de recurso, porque, gente, quando eu falei no início, né, que a gente estava com uma falta de uma gestão central, né, e até eu disse para que serve o Ministério da Saúde, é disso que eu estou falando. A gente não tem uma política que ela é capilarizada de onde testar, por que testar, quem testar, né? Se a gente não tem essa política, o uso indiscriminado de testes é um desperdício de recurso, né? A testagem, ela tem que ser direcionada. Ela não é... Então, aí eu vejo, por exemplo, em Brasília eles têm alguns pontos de testagem, a pessoa passa com o carro e testa. Aí você pensa assim, olha, tem um monte de gente estudando, dizendo, olha, precisamos fazer testes em tais lugares, ou esses setores censitários seriam mais adequados. Então, um drive-thru, só porque na Coreia do Sul fez e foi, nossa, é um case de sucesso, então vamos implementar? Não, não é. No Brasil não vai funcionar assim, né? A gente não vai ter teste para todo mundo, a gente precisa racionalizar. E um indicador, João, que a gente precisa, diante dessa ausência de teste, é monitorar os óbitos de Covid e os óbitos de síndrome respiratória aguda grave. Esses dois indicadores, né, da SRAG e da Covid, é que dão uma boa dimensão. E nesse ponto, Minas deu uma estourada, né? Se você pegar os dados do registro
mas o dado de óbito ainda está dentro do que a gente fala que é né, tá contingenciado ali. Até a pergunta que chegou aqui, acho que é a pergunta que eu ia fazer também, né? Sem testar, sem dados, programa-se aqui em Belo Horizonte, né? Flexibilização para o dia 25. E aí, o que se espera, né, desse quadro? Aí, o que você tem a dizer? Eu já estou ficando meio sem palavras. Não, assim, em relação o que a gente espera? Eu não acho que o quadro é apocalíptico. Não é isso, né? Porque as pessoas falam, nossa, é uma gestão do medo. Não é isso. A grande preocupação é que a abertura precoce, ela vai aumentar. A gente tem uma razão, né, de óbitos por população contaminada. Isso é um indicador, né? Então, quanto maior é a população, né, maior vai ser o número de óbitos. E o grande problema que nós temos é o colapso do sistema, né? Nós não temos o medo, né, de toda a cidade foi esse, né, o colapso do sistema, e aí nesse colapso desestrutura tudo, as pessoas vão morrer em casa e etc. Então, eu fico assim, me perguntando de onde que as pessoas tiram esses números. Eu não sou contra a reabertura, muito pelo contrário. Eu acredito que o dado ele é importante exatamente porque se eu olhar, né, trabalhando com os dados, eu olho regionais que praticamente tem 4 casos, 5 casos. Então, esses locais ali pode ter um controle, uma abertura pensada, estruturada. Agora, lugares que estão às cegas, né? Por que falar em abertura, né? Tem que pensar na contenção, né? Na contenção. Explodir é muito pior, gente. Explodir é fazer o que é pensar em Itália, Nova York, Reino Unido, em Londres, em Madrid, tudo aquilo que a gente viu e se horrorizou nos outros países, parece que aqui tá ok, né? Tipo, tudo bem. Mas quando chegou, eu acho que quando bateu 500 mortes na Itália, todo mundo ficou impressionado. Como assim estão morrendo 500 pessoas disso? E aqui no Brasil a gente já fez esse número a mais disso. Total. E, Isabela, traz e essa realidade nas prisões brasileiras, né? O acesso à saúde é ainda mais precário, né? Que você trouxe, né? Que você estudou sistema prisional. O que você tem a trazer, assim? Sistema prisional vai ser foco, assim como está nos Estados Unidos, que tem a maior população carcerária do mundo, a gente vai replicar, né? Nós vamos ter um número de casos muito grandes lá, né? O espaço de confinamento, gente, é o contrário do isolamento social. Então, por si só, a gente já tem a fórmula matemática. Se para que eu contenha a doença eu preciso me isolar, se eu estou em confinamento com pessoas, né, infectadas, eu não tenho a saída. Então, vão ser espaços de grande contaminação, grande número de óbitos, sem sombra de... Já estão sendo, né? E grande número de óbitos também. Mano, e passando assim para já para um próximo passo, assim, né? Se a gente for pensar agora em relação a boas práticas internacionais, você trouxe, né, que o Brasil é sempre um caso muito peculiar em relação ao combate às desigualdades sociais, né? A redução das vulnerabilidades sociais como um todo. Mas o que você tem a trazer em relação a essas boas práticas? Por qual caminho seguir? Se for flexibilizar, qual o caminho, talvez, da flexibilização? O que você tem a contribuir assim, para a gente? Então, vamos pensar. Boas práticas. A gente pode ter vários olhares, João, mas eu acredito que nesse momento, o que a gente precisava pensar, assim como o SUS é regional, nós também somos, né? Nós somos mais parecidos. Isso é um princípio que eu trabalho nessa área de geografia da saúde, etc. É um princípio da geografia que nós somos mais parecidos com quem está perto da gente. Então, o primeiro olhar de práticas que o Brasil precisa fazer é para os seus vizinhos, né? Então, nós já temos o caso do Paraguai, nós temos o caso da Argentina, que são países que estão em pé de igualdade com o Brasil em vários indicadores, né? Então, nós precisamos olhar para esses lugares e entender, olha, eles estão perto de nós, também estão sem testes, né? Também estão testando mais, mas não no mesmo
percentual que a Coreia do Sul. Então, assim, eu esqueceria todos esses países que fizeram ótimos trabalhos. Alemanha, Coreia do Sul, Singapura. Eu esqueceria esses que estão aí na mídia e eu olharia para a América do Sul, né? Para olhar o que eles fizeram, né? Como é que eles conseguiram conter tão bem essa pandemia, também tendo uma desigualdade social, né? Tendo problemas de restrição de recursos, sendo países em desenvolvimento, né? Então, assim, isso não pode também ser nós não podemos justificar tudo por esses indicadores, porque tem outros países que estão conformando, né? Tem a mesma conformação que estão em situação melhor do que a nossa. Total. Um outro ponto, né, que a gente até conversou para ver como trazer, né, já pensando daqui para frente, né, muito da proposta dessa semana de lives aqui que a gente fez com a Juventude Negra Política era para pensar sobre o futuro. E aqui a gente está pensando sobre o agora, né, pensando sobre o presente, sabendo que o presente, principalmente do SUS, né, que você traz um dos princípios é a equidade. E para conseguir promover a equidade, a gente precisa de olhar para o passado. O que você pensa, né, em relação ao futuro do sistema de saúde brasileiro, como fazer para fortalecer também o sistema de saúde, diante principalmente, né, do governo que a gente está, desses desencorajamentos, muitas vezes, da coisa pública, né? O que você tem a trazer sobre isso? Então, João, a minha visão é uma visão que, primeiro, ela começa pela ciência, né? E ela começa pela ciência e eu tinha puerilmente, no início dessa pandemia, entendido que esse seria um momento para grandes debates, grandes discussões acerca do pensamento científico, do conhecimento científico, né? E aí, quando eu vejo que a saúde se apoia na ciência, né? E quando eu vejo que nós perdemos essa oportunidade, eu sinto que nós vamos perder várias oportunidades a partir daí. Porque as pessoas foram expostas, né, a produtos científicos, artigos, projeções, acesso à base de dados, sem ter uma base mínima de compreensão do que é a ciência, né? E aí essas pessoas simplesmente começaram, e principalmente para entender a limitação da ciência, né? A ciência não é uma resposta para tudo, né? Ela tem respostas, né? Mas não é a resposta para de todos os problemas de uma forma unívoca, né? E aí as pessoas têm se apegado à ciência, né? Ao que convém da ciência. Então, cada um tem a ciência para si. Então, aí eu pego um paper e esse paper defende, por exemplo, a cloroquina ou não defende, ou eu entendo que ele defende a cloroquina, eu vou lá e defendo a cloroquina. E aí outro paper diz que defende o relaxamento, aí eu vou lá e defendo o relaxamento. Então, assim, cada um está usando a ciência para aquilo que convém, né? Então, quando eu olho para o futuro, eu fico pensando, nós vamos ter que fazer todo um trabalho de educação científica, porque nós cientistas, falhamos grandemente nessa medida, né? Essa questão de ficar soltando todos os estudos científicos, estudo de X, estudo daquilo, às vezes o estudo não tem a mínima metodologia, mas como também a ciência, nesse momento, né, tem critérios e mais critérios, ela pautou por menos critérios. Então, a gente está publicando em 4 dias, 5 dias, né? E a ciência é um processo de você ter revisão por pares, né? De você ter um debruçar, juntar evidências, né? Então, o que eu vejo do futuro, primeiro, vamos ter que fazer ou desfazer esse mal entendido que qualquer paper, qualquer artigo científico, qualquer projeção pode ser utilizada, não é assim, sabe? Nós precisamos ter uma maturidade. A própria ciência tem uma pirâmide para dizer, né, que quando um estudo tem mais relevância científica, tem mais peso. Se eu pegar um estudo de caso aqui, olha, eu fiz uma cirurgia e deu certo, usei a cloroquina e deu certo para mim. Isso pode ser um estudo de caso. Mas aí, quem faz uma revisão sistemática, que pegou estudo de caso, trial, né, que são essas pesquisas clínicas, etc., chegou à conclusão de que isso não é
efetivo, né, as pessoas estão usando as duas coisas como se fossem iguais, não são, né? Então, o primeiro ponto é esse, né? Acho que um segundo ponto em termos de futuro, e aí até um desabafo que eu posso dizer, desabafo no sentido assim, porque a gente crê nas instituições, a gente acredita que as instituições, elas têm um poder, e elas têm que utilizar esse poder nesses momentos de uma forma muito responsável. Então, no futuro eu também vejo que OMS, Ministério da Saúde, né, e outros órgãos que trabalham nessa linha, eles vão precisar fazer a tal que o pessoal fica pedindo para o PT aí, a autocrítica. Autocrítica. Todo mundo está pedindo autocrítica, então essas instituições elas vão ter que pedir fazer sua autocrítica. Por quê? Eu acredito que todas elas vão sair com um saldo negativo no manejo de informação, sabe? Deixaram os países muito solitários, muito sozinhos. Então a gente vai ter que... Tem um grande pacto. Nós temos um pacto que é federativo no Brasil, mas existe um pacto que é mundial, né? Então nós acreditamos na OMS porque nós fizemos um pacto, né, e todos os países que são signatários, né, da ONU, eles fizeram um pacto sobre isso. Então, nessa hora, a fragilidade que essas instituições manejaram, né, a Covid-19, então eu acredito que nós vamos ter que, para o futuro também, recosturar, e as pessoas passarem a acreditar também. Sabe, eu vejo muito nas redes sociais, porque a OMS, porque perdeu muita gente questionando, a OMS falou que não transmitia entre humanos, a OMS falou isso, a OMS falou aquilo, e de fato foram pontos, né, de equívoco, e esses equívocos, para você construir uma ciência, você leva décadas, mas para você destruir, basta um estudo do Imperial College com 1 milhão de mortes, basta a OMS falando que não se transmite entre humanos, né? E basta a China dizendo que ficou em 3 mil casos, né? Porque é importante a gente fazer essas leituras, gente. O que significa isso? Eu não estou dizendo que as pessoas estão mentindo ou não estão mentindo. Não é esse o ponto. O ponto é o que você passa com essa informação. Porque se você diz que um país do tamanho da China teve 3 mil mortos, em que pese todas as situações ali, né, que foi numa região só, etc. E aí, primeiro, depois você fala que não transmite entre humanos, você deixou todos os países muito confortáveis, enquanto o toque deveria ter sido de alarme, sabe? Então, acho que no futuro a gente precisa ter isto como referência para poder enfrentar crises, né? Infelizmente, não consigo pensar em nada que o Brasil fez que poderia servir de exemplo para outras nações, né? Nós não fortalecemos a nossa ciência, nós não educamos o nosso povo, né? Nós estamos na contramão do que o mundo tem chamado de melhores práticas para a Covid, e, infelizmente, nós estamos estampando capas de jornais em todo o mundo, sendo motivo de chacota. Então, eu acredito que a gente tem que olhar mesmo, pensar no futuro é de uma construção. E eu penso numa construção de nação, sabe? E a construção de nação vai passar até, principalmente, por essas situações que a gente sempre fala, é uma palavra que tem incomodado, mas que são os privilégios, né? Como nós vamos enfrentar outros movimentos, né? Outros movimentos, não só de doença, mas de política pública passando por isso. Porque hoje, o que eu vejo, principalmente com o atual governo, no início, quando começou a pandemia, e tem todo um histórico, né, de negação, etc., etc., até os dias de hoje, a gente tem um histórico que pesa contra, né? E aí nós temos uma população também que, infelizmente, ela não pode, a maior parte da nossa população não pode se isolar, né? E aí o que nós vamos fazer? Aí nós vamos ter toda uma estrutura para lidar com isso no futuro, que é, olha, quem pôde, fez, quem pôde se proteger, né? Quem pôde e quem não pôde, né? Essas pessoas, elas vão precisar de ser alvo de política pública. Eu sempre digo, gente, enquanto nós tivermos, né, a pobreza,
ou camadas de pobreza, de vulnerabilidade social, infelizmente, todos os nossos problemas vão ser agravados. Uhum. Infelizmente, tudo que chega no Brasil vai ser agravado em função também do nosso tamanho, né? Nós temos uma região norte, nós temos um sudeste, que é totalmente... nós temos países dentro de um grande país, né? Sim. Não, Nubia. Já estamos aí caminhando para os 5 minutos finais. Não é a vontade de conversar horas e horas aí, mas o Instagram tem essa limitação, assim. E eu consegui trazer algumas perguntas, né, no processo, assim. Eu vou deixar agora, para finalizar, para você indicar tanto materiais quanto fontes, né, de estudos, porque você traz para a gente que a informação, uma informação de qualidade é um dos fatores principais nesse momento, né? Aí eu queria ver o que você tem a trazer de indicação para a gente. Livro, estudo e base de dados, pessoas a serem escutadas também. Bom, João, vamos lá, eu acho que primeiro nós precisamos de exemplo, nós estamos carecendo de líderes, né? Então, o que eu indico é que vocês tragam sempre líderes. Eu não me considero uma líder nessa área, eu sou uma pesquisadora, né, da saúde pública, mas eu acredito que a gente precisa ter pessoas que vão, de fato, implementar políticas públicas. Esse é o que eu indico, a gente seguir essas pessoas, ter essas pessoas mais próximas, questionar, nos inteirar sobre assuntos de política pública. Porque se eu disser para você assim, olha, leia as leis, né, que estruturam o SUS, isso é muito pouco. Sabe, eu falo, olha, vai lá e lê 8180, vai lá e lê 8142. Isso é muito pouco. O que a gente precisa é começar a olhar para quem vai transformar a realidade, né? Então, hoje, assim, precisa de um livro sobre a saúde pública. Eu não saberia te indicar um livro sobre a saúde pública, mas eu te indicaria todas as diretrizes, todas as linhas e políticas que estão no site do Ministério da Saúde. É uma fonte inesgotável de conhecimento que tem lá. A saúde, ela é construída muito com o poder local, muito com a presença dos profissionais. Então, por isso, toda a política que tem lá, ela transborda a informação, né? Então, por esse motivo, eu acredito que essas regulamentações, né, as normas, entender um pouco dessa essência de como funciona o SUS, é um ótimo caminho, né? É a indicação que eu faria para você. Sigam pessoas e as normas e veja quem se aproxima mais daquilo que resolve problemas. Total. Interessante, né? Você trazer isso e referenciar as próprias políticas que foram construídas de maneira histórica no nosso país, com base em dados, Sim. com base em muita ciência, com base em investimento na ciência e fortalecendo, né? Por mais que muitas vezes a ciência tenha se tornado essa torre de marfim, né? Os grandes centros científicos ficou meio longe, né, do povo, e por isso o povo ficou com dificuldade de entender, e hoje a gente vive essa abundância de informações e pouca coisa que a gente consegue de fato filtrar, mas é muito interessante você trazer isso, trazer que as leis do nosso país já conseguem dar direção, mas sim, agora o negócio é seguir e os governantes seguirem alguém também. que implemente. É alguém que implemente. Se a gente encontrar essas pessoas que estão dispostas a tirar, né, do papel as políticas. Gente, se você lê a própria política mesmo para a população negra, é linda. Ela é recheada de dados, de pesquisa. Ela precisa de alguém que implemente. Eu acho que chegou um ponto que a gente não precisa mais produzir evidência, né? E tem muita gente que fala que a ciência brasileira é limitada, etc. Não, já produziu muito conhecimento. Não é que é para parar, mas com o que já tem é o suficiente para a gente transformar a realidade, né? Basta lideranças quererem ocupar esses espaços. Sim.
É isso. Então fica o recado, pessoal. Cada um fazer sua parte, né, para começar, né, mantendo o isolamento que puder manter, seguindo todas as recomendações. E para quem está Isso, buscando ocupar esses lugares, isso. tem isso na cabeça, de que a ciência